Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre como manter o foco na alimentação mesmo quando chega o final de semana. É um assunto onde a gente sempre acaba tendo uma dificuldade maior, né? Principalmente quando se trata aí de emagrecimento, é o final de semana que acaba sendo um dos maiores vilões, vamos dizer assim. Isso porque muitas vezes a gente acaba se planejando durante a semana, em relação à nossa alimentação, em relação à atividade física. E chega ao final de semana, é o dia que a gente acaba deixando mais livre, né? A gente acaba deixando o dia nos levar. E isso é muito perigoso, porque quando se trata de processo de emagrecimento, a gente sabe que para ocorrer o processo de emagrecimento, precisamos estar a todo momento em um déficit calórico. O que é? Você consumir menos energia do que você gasta. Então a balança ela sempre tem que estar mais baixa na questão do consumo de energia, de consumo de calorias, né? A gente precisa gastar mais para ocorrer o emagrecimento. Só que para isso acontecer, muitas vezes a gente consegue fazer um planejamento prévio, a gente consegue manter constante aí de segunda a sexta, mas quando chega sexta-feira à noite, quando chega aí final de semana, sábado e domingo, a gente tem um desafio pela frente, a gente acaba não conseguindo se manter constante. E para isso eu vou trazer 3 dicas aqui essenciais que vai te fazer você seguir constante, principalmente no final de semana, e se manter firme no seu foco, no seu objetivo, independente do dia que você estiver. Beleza? Vamos lá. Peguem aí papel e caneta, já anotem, porque você não pode esquecer dessas 3 dicas. Foram esses 3 passos que me ajudaram, me auxiliam até hoje a conseguir manter a constância e a conseguir emagrecer. Vamos lá. Primeiro passo de tudo, você precisa se planejar. Planeje o seu final de semana também. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente acaba planejando durante a semana e final de semana a gente acaba deixando a vida levar. E isso acaba nos deixando vulneráveis às nossas emoções e com essas emoções a gente acaba descontando na comida, acaba aproveitando e descontando aí aquilo que a gente não fez durante a semana. Então, se planeje também a sua refeição livre, porque muitas vezes a gente acaba acreditando que para ocorrer o emagrecimento a gente precisa se privar de tudo que a gente gosta, precisa cortar tudo que a gente gosta, e isso pode ser um sabotador. Quando você acaba se privando, se restringindo muito em relação à alimentação, você pode não conseguir se manter constante na alimentação e aí acabar comendo de forma desesperada apenas por conta da restrição. Então planeje seu final de semana, planeje os horários das suas refeições, mesmo que você saia aí, mesmo que você tenha sua refeição livre no final de semana, planeje também sua refeição livre. Planeje também quando você for sair do seu planejamento alimentar. Porque assim que você sair, logo em seguida, na próxima refeição, você já tem que retomar o seu controle ali e conseguir fazer uma alimentação mais saudável. O problema maior é quando a gente acaba chegando ao final de semana e a gente acaba saindo do nosso planejamento alimentar no café da manhã e aí fala, já saí no café da manhã, então o almoço também vai ser de forma, vou comer também e vou botar o pé na jaca também no lanche e no jantar da mesma forma. E isso é um dos principais erros e um dos principais causadores para o não emagrecimento, mesmo quando a pessoa ela vive fazendo atividade física, vive de dieta de segunda a sexta. Esse pode ser muitas vezes um causador para você engordar ao invés de emagrecer. Entende? Então, assim, uma das principais coisas que a gente precisa fazer é manter nosso planejamento também aos finais de semana. Claro que você vai sair um pouco da rotina, porque meio de semana você acaba tendo uma rotina diferenciada, mas você fazer seu planejamento de acordo com sua rotina no final de semana e também planeje aí nos dias, nas refeições que você vai fazer fora do seu planejamento alimentar, já para assim que você terminar essa refeição, na próxima refeição, já voltar para o seu planejamento, tá? E segunda dica, entenda quais são os seus principais sabotadores, tá? A gente precisa se conhecer, principalmente no processo de emagrecimento. É imprescindível que a gente exerça o autoconhecimento. A gente entender aquilo que nos levam a sair um pouco da dieta, a se tornar um pouco mais compulsivo em relação à alimentação. O que nos leva a fazer isso? Então a gente precisa se conhecer para conseguir criar estratégias e para driblar, para você passar do lado, driblando esses pensamentos sabotadores ou essas situações que nos levem a sair sempre, constantemente
do nosso plano alimentar. Então, por exemplo, se o chocolate ou a Nutella é algo que me faz sair da dieta, é algo que me deixa com vontade de comer, por que eu vou ter ele dentro da minha geladeira? Por que eu vou deixar à disposição a hora que eu sentir vontade, eu posso ir lá pegar? Então é aquilo que eu sempre falo no meu Instagram com as meninas. Deixe o errado difícil e o certo fácil. Facilite o seu processo. Quando você deixa o errado difícil, é você não ter esses alimentos que podem te causar compulsão, que podem te causar vontade de comer constantemente. Você tirar do ambiente que você está. Então você precisa deixar difícil aquilo que você não deve fazer. E quando você precisar, sim, comer um chocolate, é você ir em algum departamento, algum mercado e comprar o seu chocolate. Não deixar lá um fardo de chocolate dentro da geladeira, dentro do armário para comer quando sentir vontade. Porque essa vontade ela vai vir a qualquer momento. Principalmente sabendo que existe esse chocolate dentro de casa, não é verdade? Então, assim, e você deixar de fato, facilitar de fato o seu processo, é você facilitar, deixar o certo, o que você deve fazer, a sua alimentação de forma mais organizada, mais planejada. Isso vai facilitar você conseguir manter o foco também no final de semana. E terceiro e último passo, mas também que é muito importante e que muitas vezes a gente acaba pecando, principalmente no final de semana, é se manter ativo. Precisamos sim se manter ativos aí, principalmente no final de semana, porque a atividade física em si, ela acaba nos trazendo uma constância maior em relação à alimentação. Ela acaba nos colocando no foco, né? Você já percebeu quando você já inicia o dia aí, fazendo atividade física, se movimentando, você se percebe que você fica muito mais focado, não é? Então, assim, a atividade física, ela acaba liberando alguns hormônios de prazer, alguns hormônios que acabam nos ajudando também até a controlar a questão da ansiedade, que muitas vezes é o maior causador para a alimentação de forma... Você se alimentar, comer de forma compulsiva, ter desejos, vontade doce. Então, o que acontece? Quando você acaba se exercitando, principalmente nos primeiros horários do dia, isso vai te ajudar a manter constante, a liberar alguns hormônios que vai controlar também a sua ansiedade e a te manter mais firme aí na sua alimentação, porque você não vai querer jogar tudo pro alto depois de ter se exercitado. A gente acaba ficando mais focado quando a gente se exercita. Então, faça a sua atividade física, não precisa necessariamente você estar dentro de uma academia no sábado, no domingo, não. Mas aproveite esse momento, se planeje para você até fazer uma atividade junto com a sua família, pedalar no parque, andar, ver no mar, andar ao ar livre, caminhar. Isso é muito importante, principalmente para você conseguir aí controlar a questão da ansiedade e a se manter firme aí no foco da alimentação. Então é isso, pessoal. Essas 3 dicas aí, vocês têm que anotar e colocar aí na parede do seu quarto, na porta do seu quarto, para lembrar todos os dias. Você precisa, de fato, ter um planejamento no final de semana, você precisa entender quais são os seus sabotadores e você precisa se manter aí em movimento, se manter ativo também nos finais de semana, tá? E se esse vídeo foi interessante para você, foi válido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e compartilha também para as pessoas que também precisam manter-se constante no final de semana e conseguir atingir seus objetivos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo!